Eu não sei se eu vou conseguir. Se eu olhasse meus batimentos agora, certamente estão beirando os 200. Não, senão eu já teria. Olhar para esses adolescentes não é enxergar uma igreja de amanhã, né? Igreja de hoje. Olhar para todo o grupo que foi para o Minha Vida Tem Jeito. A igreja viva de hoje. Olhar para os nossos mais experientes, né? É olhar para a igreja de hoje. Olhar para essa linda igreja aqui. É saber que existe um exército de homens e mulheres a quem Deus está levantando nessa cidade, na grande Porto Alegre, para que a gente possa fazer diferença no Rio Grande do Sul e a partir do Rio Grande do Sul aos confins da terra. Nós estamos nos preparando para uma grande multiplicação. Eu vejo que Ele já está fazendo, porque a multiplicação é lembra? Fala comigo, milagre. A multiplicação é e só Deus tem poder para multiplicar. Nós estamos preparando o nosso coração. Nosso coração é o solo que Deus está arando, que Deus está mexendo. Essa série de mensagens que estamos vivenciando, chamada Santifique-se, tem esse propósito de dizer para Deus: nós esperamos uma grande manifestação do Teu Espírito entre nós e através de nós, e uma grande multiplicação de discípulos nessa cidade, não só através da nossa igreja, claro que não. Essa semana tive com um pastor querido da cidade, oramos por isso, nós abençoamos a vida um do outro, a igreja de Jesus nessa cidade, porque nós cremos que o Rio Grande do Sul será um celeiro missionário para enviar missionários daqui aos confins da terra. Nós não podemos aceitar que aqui é cemitério de pastor, que aqui é um estado onde a igreja não cresce. Tudo isso é uma mentira diabólica. Porque se nós nos rendermos a Deus, coisas extraordinárias vão acontecer em nós e através de nós. Hoje nós vamos falar sobre a motivação para a santidade. Vamos terminar o retiro do amontoado aqui, o start aqui. Vamos terminar, glória a Deus. Vamos dar um grito com eles, né? Porque não pode ser eles ficarem gritando. Vamos lá. Nós vamos terminar o retiro Minha Vida Tem Jeito aqui com essa palavra. E nós vamos também ministrar essa palavra para o coração de todos nós que ficamos sendo ministrados por Deus aqui. Porque Deus estava lá e Deus estava agindo aqui entre nós. Hoje de manhã tivemos um culto, mais uma vez maravilhoso, com muitas pessoas entregando a vida a Jesus, fazendo resoluções. Então nós esperamos que hoje seja uma noite de grandes resoluções para a sua vida. Amém? Quero orar mais uma vez. Vamos nos apresentar humildemente diante dEle para que Ele possa falar e que nós possamos responder ao Espírito de Deus. Obrigado, Deus, pela Tua manifestação entre nós. Obrigado porque o Senhor ouve as nossas orações e a verdade é que Tu fazes infinitamente mais do que pedimos ou pensamos, conforme o poder do Senhor, que opera no nosso meio, opera em nós, e que apesar de nós, Senhor, nós podemos colher os frutos dessa oração. Nós podemos ser de alguma maneira cooperadores naquilo que o Senhor quer fazer e está fazendo.
Pai, obrigado por aquilo que o Senhor já fez lá no Start, por aquilo que o Senhor fez lá no Minha Vida Tem Jeito, por aquilo que o Senhor fez no Maturidade ontem à tarde, por aquilo que o Senhor fez no coração de cada um de nós, nas nossas casas, nos nossos encontros pessoais contigo. Mas agora, como família de Deus, como igreja de Deus, reunidos neste lugar, conectados a outras pessoas que estão agora mesmo sendo ministradas pelo Senhor nas suas casas, através ó Deus, da internet, nós pedimos que o Senhor os visite também neste lugar, seja no Brasil ou fora do Brasil. Que o poder da Tua Palavra e do Evangelho puro e simples de Jesus possa nos levar, Pai, a uma compreensão de que o Senhor nos criou, o Senhor nos separou, o Senhor nos chamou para uma vida de santidade. Ajuda-nos a entender nesta noite as motivações para que nós possamos buscar uma vida de santidade. Eu oro assim, Pai, rogando que o Senhor tome cativo não só a minha mente, mas a mente de cada pessoa agora. Leve cativo ao Senhor, Pai, e visita-nos até o final deste encontro de uma maneira sobrenatural. É a minha oração, Pai. Em nome de Jesus. Amém. O Blaise Pascal falou uma frase e eu quero começar por ela. Ele disse: abaixo do poder de Deus, abaixo da glória do poder de Deus, a beleza serena de um viver santo, de um viver íntegro, de um viver reto, é a força mais poderosa a influenciar o mundo. Preste atenção de novo, eu vou ler, eu quero que você observe bem essa colocação. Abaixo do poder de Deus, a beleza serena de uma vida, de um homem, de uma mulher, de um adolescente, de um idoso, de uma criança, reta, íntegra, santa, é a força mais poderosa para influenciar o mundo. No meu casamento, eu tinha uma expectativa de fazer a lua de mel com a Martinha aqui mesmo em Bombinhas, e foi um tempo muito especial que nós vivemos, mas eu tinha um carro, eu era pastor de jovens, no início do meu ministério, logo mesmo no início do nosso ministério, e o meu carro eu não gostava muito, eu era grato por ele, mas eu não gostava muito do estilo dele, para ser sincero, porque era um Del Rey. Quem lembra de Del Rey? Levanta a mão aí. Então assim, não combinava muito com um jovem, eu achava assim que ele era uma bênção, mas não combinava comigo, Paulão. Entendeu? Eu falava assim: Deus, me ajuda a trocar esse carro para que eu case com um carro com um cara mais de jovem. Né? E era um Del Rey bacana, quem conhece esse carro aqui sabe que era o Del Rey Guia. O Del Rey Guia era o top, e era esse carro, meu carro, eu gostava muito dele, porém, achava que era meio de velho. Bom, finalmente decidi, orei, e fui lá, mas gente, naquele tempo você precisa saber, né? Eu era muito orgulhoso, 26 anos de idade, não pedia muita ajuda para quem conhecia as coisas, então fui lá e eu mesmo decidi o carro, comprei o carro, e comprei um carro que eu achei, esse é o carro, era um Cadete, aí sim, tinha a ver com jovem, né? Com rodinha liga-leve, falei, tudo a ver com cara de pastor de jovem, né? Aí, gente, comprei o carro, parceiro, fui para a lua de mel com a Martinha. No último dia, o carro, sofremos um acidente. Na verdade, um caminhão parou na BR, ali perto de Itapema, e ele ia entrar numa ruazinha assim de estrada de chão, sair da BR para entrar, e ele passou, ele olhou no retrovisor, direita e esquerda, não tinha ninguém atrás naquela BR inteira, e ele deu ré. Só que nós estávamos a 3 metros dele parado. E uma dica para os motoristas, né? Sempre fique parado do lado esquerdo do retrovisor direito de caminhão, porque como ele é largo, se você parar no meio não vai te ver. E foi o nosso carro. Então a gente buzinou, não adiantou, o carro veio, aquele caminhão começou a empurrar nosso Cadete. Não. Eu não sei se eu estava mais triste pelo Cadete, né? Ou se eu estava triste pelo que eu ia ter que gastar no início do casamento. Mas a maior tristeza não foi nenhuma das duas, pode ter certeza. Foi que chegamos para arrumar o carro, botamos na oficina de um irmão da igreja,
E ele me chama lá na oficina: pastor, não posso falar com você por telefone, vem aqui na oficina. Eu fui, e quando eu chegar lá, ele falou para mim: pastor, onde é que você comprou esse carro? Aí eu já assim, achei estranha a pergunta, né? Não, comprei numa loja e tal, assim. Pastor, eu tenho uma notícia para lhe dar que não é muito boa. Eu falei: o que foi? Pastor, é que eu não sei se o seu carro, a traseira e a dianteira dele é um carro só e o meio é outra coisa, ou se é a frente, porque ele é todo remendado, o seu carro. Eu falei: não. O seu carro é todo remendado. Eu não acredito. Eu nunca amei tanto um Del Rey guia na minha vida como aquela hora. Bom, resultado da história, arrumamos o carro e a primeira coisa que eu pensei foi o quê? Vender. E eu me lembro bem na hora de vender aquele carro, quando eu vivi um grande conflito. E o grande conflito foi a minha natureza humana carnal dizendo: se eu falar a verdade, ninguém vai comprar esse carro. E nessa luta interior, onde eu sabia que eu ia perder dinheiro naquela história, a minha tentação era realmente mentir. Era não falar a verdade, mas o Espírito Santo foi muito claro para mim. E não foi porque eu era pastor de jovens, é porque era um discípulo de Jesus. Ele fala: meu filho, como um discípulo de Jesus, você só tem uma coisa a fazer: falar a verdade. Bom, anunciamos o carro e uma mulher ligou para nós. Eu falei: Martinha, você precisa estar lá, é uma mulher, para a gente poder acolher essa mulher. E ela veio até nós para ver o carro. E, gente, quando ela viu o carro, essa mulher começou a elogiar o carro. Claro, tinha ficado maravilhosa a reforma do carro. Ela começou a elogiar o carro e elogia o carro, e eu começo a ficar constrangido, que a mulher se encantou pelo carro. E, finalmente, ela disse para mim assim: olha, eu quero o carro. Eu falei: olha, eu preciso te falar algumas coisas antes. E eu começo a contar para ela toda a história do Cadete, que ele era um Frankenstein, na verdade. Eu começo a contar para ela e eu vejo que ela vai absorvendo a história. Eu vou falando a história, falo da batida, falo o que aconteceu, falo o que o mecânico me falou, e eu conto tudo para ela. E ela olha para mim e diz assim: não tem problema não, eu gostei do carro, eu quero o carro. Obrigado por falar a verdade, mas eu quero o carro. E comprou o carro e levou. Até hoje eu não entendo. Mas eu quero que a frase volte. Pode voltar com a frase? Ela diz que depois do poder de Deus não há nada tão poderoso para influenciar o mundo do que a beleza serena de uma vida de uma pessoa correta, santa, que age como Jesus, que reflete o caráter de Jesus na terra. Essa experiência, é possível que você tenha vivido. Como é bom você sentar com uma pessoa que você olha nos olhos dela e você sabe que ela está falando a verdade. Que você conversa coisa ruim ou boa, você sabe que ela tem integridade, não tem rolo. Isso é tão poderoso para influenciar. Isso é tão lindo quando você senta com um homem de 1 ano, 10 anos, 20 anos de casado, você olha nos olhos desse cara dizendo: cara, eu tenho mantido minha fidelidade com a minha esposa. É tão poderoso isso para mudar o mundo, gente. É tão forte. Mas a pergunta é: o que motiva a gente a optar por viver essa vida santa? Quais são as motivações que fazem você decidir romper com um padrão de vida que a sociedade diz que é comum, que é normal, que não é problema, porque todo mundo faz? Você diz: não, mas Jesus fala outras coisas. Isso não tem a ver com o meu novo estilo de vida. Então eu quero te convidar a ler o que o apóstolo Pedro vai escrever na primeira carta dele, capítulo 1, versículo 14 a 16, ele diz assim: agora, como filhos obedientes de Deus, não se amoldem mais aos desejos maus que vocês tinham antigamente, quando vocês eram ignorantes, quando vocês mentiam sobre o carro, quando vocês disfarçavam, quando vocês viviam na loucura.
Deixa eu ver aqui, quantos são filhos de Deus? Levanta a mão aí, quantos já entregaram a vida a Jesus? Amém. Essa palavra está dizendo para você e para mim, que agora como um filho obediente de Deus, nós não podemos mais nos amoldar aos desejos maus, como aquele que veio e disse assim, mente, peço. Eu não posso mais me amoldar a isso. Isso era a minha velha vida, isso era o meu estilo de vida antes. Mas agora em Cristo, ao contrário disso, ele vai dizer o seguinte: assim como Deus que o chamou, ele é santo, como Deus que nos chamou, que nos tornou filhos, que é o nosso Pai, como ele é santo, assim também vocês devem ser santos em tudo o que fizerem. Fala para o teu irmão aí, santo em tudo o que você fizer. Fala aí adolescentes, um para o outro, santo em tudo. Então eu quero definir santidade para você. Eu quero definir o que é ser santo para você, para que a gente entenda essa mensagem inteira do início ao fim. A palavra santo do grego, ela quer dizer separado para Deus. Fala comigo, separado para Deus. Então nós fomos separados por Ele, Deus nos separa, Ele nos escolhe, Ele nos ama. A Bíblia diz que nós só podemos amar porque Ele nos amou primeiro. Então Ele nos ama, nos escolhe, nos separa. E agora Ele diz, agora eu chamo você para mim e eu separo você para mim. Você é meu. Santo então é ser separado exclusivamente para Deus. Então Pedro vai dizer isso. Por quê? Porque as Escrituras dizem lá, e sede santos, porque eu sou santo. 7 motivações para termos uma vida santa. Essa galera toda do amontoado que está saindo desse retiro, Minha Vida Tem Jeito, e todos nós, preste atenção aqui. A nossa santidade será testada hoje à noite já. As resoluções tomadas no retiro serão colocadas em xeque hoje. Amanhã, quando nós chegarmos no trabalho, nós seremos colocados em xeque. Amanhã, nos nossos relacionamentos hoje da nossa casa, com os pais, com os irmãos, seremos colocados em xeque. Então, qual é a motivação para que você possa tomar uma resolução hoje e dizer, não, eu quero viver uma vida de santidade? A primeira motivação é porque Deus é santo. Fala comigo, Deus é santo. Então santifique-se por isso. Quantas pessoas aqui conhecem o pastor Paulo Davi, lá da PIB de Curitiba? Levanta a mão. A propósito, quantos não conhecem o pastor Paulo Davi, lá de Curitiba, da PIB de Curitiba? Levanta a mão. Joia, todos vocês? Então, se você quiser conhecer o pastor Paulo Davi da PIB, eu vou te dar uma dica. Procure o Vitor, o pastor de comunicação que apresentou aqui, porque ele é o filho do pastor Paulo Davi. Eu nunca vi um filho tão parecido com o pai. Parece um clone. Né? Eu não conheço Paulo Davi, então olha para o Vitor que você vai conhecer o Paulo Davi. É incrível como se parecem. Assim como uma fotografia é a imagem de um objeto, mais próximo daquele objeto, eu creio que a nossa vida, quanto discípulos de Jesus, deve ser um retrato da imagem de Jesus. As pessoas precisam olhar para você e para mim e precisam ver em nós Jesus. Como discípulos dele, nós devemos ser capazes de refletir essa imagem. Nós podíamos começar com uma oração hoje, dizendo, Senhor, eu desejo que as pessoas vejam a tua semelhança refletida em mim, que a minha vida revele ao mundo o quanto o Senhor é amoroso, o quanto o Senhor é puro, enquanto o Senhor é verdadeiro. Essa é a motivação para a santidade. Deus é santo. 1 Pedro 15, 16, capítulo 1, 15 16, diz o seguinte: pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também vocês mesmos em todo o vosso procedimento, porque está escrito, sede santo, porque eu sou santo. Em nosso cotidiano temos que refletir a semelhança de Deus, o que significa pertencer a Ele, ser separado, redimido por Ele e para Ele. Nossa vida deve fazer com que o mundo creia quem é Deus.
e sobre a santidade de Deus possa ser estimulado por você e por mim a adorá-lo, a glorificá-lo. E a pergunta é: o que você tem refletido àqueles que estão ao seu redor? O que as suas palavras, suas escolhas, suas decisões profissionais, o que as suas decisões lá na escola, o que suas decisões da faculdade, o que o seu comportamento tem dado aos outros sobre a imagem, sobre o retrato de Deus preciso nessa terra? Ou será que às vezes nós temos profanado a imagem de Deus? Deixa eu falar para você. Se eu não tivesse falado para aquela moça o que tinha acontecido com aquele carro, eu estaria profanando a santidade de Deus. Eu estaria brincando, tornando vã, fútil, sem valor a santidade de Deus. Todos os dias nós estamos tomando decisões aqui de negócios. Deixa eu dizer uma coisa para você, você que está no mercado de trabalho. Quando você aceita uma nota, sabe quando você come lá e a pessoa pergunta assim, porque a coisa está tão suja, né, que funciona, você não precisa pedir uma nota a mais, né? O cara que está lá com a nota, fala assim: qual é o valor que você quer da nota? Você gastou 50, mas ele pergunta para você: pô, era só dar 50, porque isso é o correto. Mas a nossa sociedade está tão suja que isso virou uma coisa comum, normal. Mas quando eu pego aquela nota que foi 50, eu peço 70, eu estou profanando a santidade de Deus. Eu confesso que eu fico triste em pensar as muitas vezes que possivelmente eu dei uma visão distorcida de Deus na minha história. Todos os dias nós vamos viver essa batalha. Escolhas que vamos ter que tomar, seja com a esposa, seja com o marido, seja com um amigo, uma amiga, seja no colega de trabalho, seja na maneira que eu realizo o meu negócio. Nós estamos todo o tempo sendo chamados a tomar decisões que reflitam o caráter de Jesus. E a pergunta tem que ser essa: o que Jesus faria agora? Fala para o teu irmão, a partir de agora pergunta o que Jesus faria nesse momento. O que Jesus faria? Como ele agiria? Há um grande privilégio nessa experiência de ele nos escolher. Incrivelmente pensar que, olha só, que coisa, que Deus olha para você, olha para mim, Ele que é santo, e Ele nos escolhe com toda a nossa fraqueza, com todas as nossas limitações, com todos os nossos defeitos, com todo o nosso mundanismo ainda dentro de nós, e Ele nos chama e nos escolhe para nos purificar, nos encher do Espírito Santo e mandar de volta para o mundo para santificar a terra. Imagina como Deus confia em nós. Pensou nisso? Que amanhã de manhã, quando a gente acordar para ir para os nossos ambientes diversos, seja escola, seja trabalho, seja faculdade, seja o que for, amanhã Deus está olhando para você e dizendo: meu filho, vai lá e me representa, as pessoas vão ver Jesus, a minha vida em você. Pensa que Deus acredita em nós. Fala para a pessoa do teu lado: Deus acredita em você. Deus acredita que você vai representar a santidade dele bem. Então a primeira motivação para a gente buscar essa santidade é que Deus é. Então nós vamos revelar essa santidade ao mundo. Segundo lugar, santifique-se, porque esse é o objetivo de Deus para todos os seus discípulos. O propósito de Deus em nos salvar não era fazer com que os poucos anos da nossa terra nesse planeta aqui fossem mais agradáveis ou mais fáceis, não tem a ver com isso. Ele sempre teve um objetivo eterno em vista, porque no plano dele ele sabia que o homem iria rejeitá-lo, ele sabia que o homem ia assumir o próprio governo, mas o plano dele era que nós fôssemos criados e fomos à imagem e semelhança dele, e que nós nos multiplicássemos nessa terra à imagem e semelhança dele. Ou seja, o propósito eterno de Deus, queridos, sempre foi nos fazer santos como ele é santo. Sempre foi ter uma família de pessoas parecidas com ele. Por isso que esse texto ele precisa ser lembrado.
Ele vai falando, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também vós mesmos em todo o procedimento. Observa que há um processo acontecendo. Ele vai dizendo que esse processo é, dia a dia nós vamos nos tornando mais santos, nós vamos dando passos na direção dele. E ele vai gerando essa obra em nós. E em tudo aquilo que nós vamos colocando a mão, em tudo aquilo que nós vamos agindo, em tudo aquilo que nós vamos nos relacionando, Deus vai nos chamando para que a nossa atitude, para que as nossas ações possam refletir o caráter dele, porque esse é o objetivo dele para todos os seus discípulos. Fomos criados, separados, chamados para santificar nossa vida completamente para Deus. Em Efésios capítulo 1, versículo 4, Paulo escrevendo à igreja em Éfeso, ele diz assim, olha, ele vai nos lembrar que Deus nos escolheu nele, em Cristo, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis para ele. Por isso ele ainda escrevendo aquela igreja lá em Éfeso, eu queria que você pudesse pensar essa palavra de Paulo chegando a nós, ele diz assim, quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se desse velho homem que se corrompe por desejos enganosos e a serem renovados no modo de pensar e a revestir-se do novo homem criado para ser semelhante a Deus. Presta atenção, criado para ser semelhante a Deus em justiça e em proveniente da... Então ele está dizendo o seguinte, que nós antes de conhecermos a Cristo, nós vestimos uma roupa. E essa roupa, ela é da mentira, não é da verdade. Essa roupa é da imoralidade, essa roupa é do engano, essa é a nossa roupa, ela está suja. Mas eu me encontro com Jesus. E eu me encontrar com Jesus, Ele vai trocar essa roupa. Nós vamos vestir uma outra roupa. E essa roupa, ela é de dentro para fora, queridos, ela é interior. Deus começa a trabalhar a nossa vida. Ele começa a nos revestir da vida dEle. E essa vida ele vai dizer, é uma vida de justiça. Ele vai dizer que essa vida é de santidade. Essa roupa, ela é proveniente da verdade. Então as pessoas começam a fazer perguntas do tipo, cara, por que você não faz mais aquilo? Por que antes você fazia isso lá no negócio e agora você não faz mais? Por que você fazia isso na sua família e agora você faz? Sabe por quê? Porque a roupa foi trocada. A roupa foi trocada, gente. Você agora veste uma outra roupa, é a vida de Deus em você, e essa vida é de justiça, é de santidade provenientes da verdade. Então entenda, a nossa vida de santidade, ela não está relegada a um segundo plano em comparação a outros objetivos da sua vida, não. Na verdade, este é o propósito supremo de Deus para você e para mim. É algo que Ele deseja, é algo que Ele planejou antes da criação do mundo, que nós fôssemos santos. E o que eu acho bonito é que essa santidade ela é individual, mas essa santidade também é como família de Deus, é como corpo, é como a igreja de Jesus. A propósito, deixa eu dizer uma coisa para você. A igreja de Jesus é um organismo vivo, habitado interiormente pelo Espírito Santo de Deus. E a Bíblia diz que essa igreja está sendo preparada, olha só, adolescentes, preparadas para um encontro com o noivo. Um dia haverá um grande casamento, as bodas do Cordeiro, e nós seremos a noiva de Cristo. Nós seremos a noiva de Cristo. Sabe o que significa isso? Que está para chegar o dia desse casamento. Vai chegar. E eu posso falar sobre esperar em casamento, porque no meu casamento com a Martinha, eu sou casado há 25 anos com a Martinha, né? A minha expectativa por casar com aquela mulher é imensa, gente, você não tem noção. Eu fico orando para Deus não deixa ela desistir não, por amor de Deus. Olha a foto da gente aqui, ali sou eu mesmo, viu gente, não é outro cara não. Eu aos 26 anos, e a Martinha aos 20 anos. Gente, presta atenção, a Martinha não está aqui hoje, que a Martinha está na conferência lá no México, chegando como o Leandro falou, né? Gente, eu nunca me senti tão sozinho na vida, viu? Martinha saiu, lá ela saiu para retiro, Radar saiu para retiro. Eu não me lembro a última vez que eu fiquei sozinho. Eu fiquei meio perdido, desorientado, né? Mas foi tão bom pensar assim, meu Deus do céu, como eu amo essas 3 mulheres, viu? Nossa, que demais. Mas no meu casamento, voltando, nós atrasamos o casamento 1h30.
Antes que você pense, quer dizer, já pensou, pede perdão, que Martim atrasou 1h30, não foi isso. Um dos nossos padrinhos, nosso casamento foi para 1.500 pessoas. A festa foi para 600 pessoas. Os jovens fizeram a festa, nossas ovelhas eram jovens, eles fizeram a festa. Está aqui, você estava lá, né? Os jovens fizeram a festa para o nosso casamento. Mas nós tínhamos um padrinho muito especial, então ele não chegou na hora vindo de viagem, então nós fizemos ali uma decisão difícil de tomar, porque imagina, né? Aquilo com 1.500 pessoas e a gente, e aí, vamos começar ou não vamos começar? Aquele padrinho era tão especial, nós esperamos, pedimos desculpa para as pessoas. Mas eu acho que você pode imaginar como é que estava o meu coração para me encontrar com a minha noiva. Se eu já estava com expectativa, quando cheguei para o casamento, 1h30 para mim pareceu... Gente, pareceu, e a Martinha tinha que subir 2 lances de escada, ela ia entrar e ela faz um corredor de aproximadamente 80 metros. Quando eu vi a Marta, maravilhosamente simples que ela estava, com aquele vestido branco, imaculada, ela começa a entrar naquele corredor, eu desabei em choro. Martinha se preparou com todo amor e cuidado para aquele casamento. Eu sei que o desejo dela era se mostrar da maneira mais bela possível para o seu noivo, né? E ela conseguiu. Porque quase que eu dei um troço lá na frente, aquela loira entrando. Também preparei algo para ela. Saiu uma música no violão, cantei para ela uma música. Ela chorou também. Falei, vou devolver esse negócio para ela. Foi uma emoção tremenda. Mas sabe que, presta atenção aqui. Jesus é o noivo. E Ele está preparando tudo para esse dia de se encontrar com a noiva que somos nós, a igreja. E nós precisamos nos preparar sem mácula, sem mancha, sem ruga. Você consegue enxergar uma noiva entrando com o vestido sujo, rasgado? Você consegue imaginar isso? Não faz sentido, certo? Mas quando Deus diz que nós somos a noiva, e que vai haver um grande casamento, quando a gente está falando de santidade, a gente está dizendo, Senhor, limpa as nossas vestes, purifica-nos, que nós possamos chegar nesse dia, igreja, em que nós vamos estar na presença do noivo, Jesus Cristo, limpos, puros, santos, sem mancha, sem mácula, sem ruga. Esse é o objetivo de Deus para nós. Pode imaginar a emoção que vai ser. Fica imaginando as trombetas sendo tocadas. Nós vamos ter lá uma banda enorme, né? No céu, uma orquestra enorme. Vai ser extraordinário. E a minha pergunta, sabe qual é? Será que nós estamos batalhando? Será que nós estamos dedicados nessa terra a nos prepararmos para esse dia? João, escrevendo sobre isso, ele fala assim, 1 João 3, versículo 2 e 3. Sabemos que quando ele se manifestar, quando ele vier para se encontrar com a igreja, seremos semelhantes a ele, porque havemos de vê-lo como ele é. E o texto diz assim: e a si mesmo se purifica. Todo aquele que tem nele essa esperança, todos aqueles que estão esperando por esse grande dia, se purifica nele, assim como ele é puro. Então, quando eu penso no propósito para o qual eu fui criado e para o meu destino final, eu não posso pensar em outra coisa senão dizer: Senhor, santifica a minha vida. Santifica. A minha pergunta é: você deseja isso? Quantos desejam isso? Levanta a mão. É isso, igreja. Deixa eu dizer, desde o momento que você levantar com seus pés amanhã e pisar no seu quarto,
lá no seu apartamento, até a hora que você for colocar de volta a cabeça no seu travesseiro, Deus, preste atenção, Deus vai abrir um mundo de oportunidades amanhã para você cooperar com Ele nesse processo de ser santo. Porque você está dizendo, eu quero. E Deus vai colocar a mão sobre tua vida amanhã, hoje, e Ele vai ajudar você a caminhar nessa direção. Terceira motivação: santifique-se, porque Jesus morreu naquela cruz para livrar você e eu dos nossos pecados. Garantir a nossa salvação não foi uma questão simples para Deus não, gente. Foi e ainda é um ato de sacrifício e graças infinitos. Maravilhosamente incomparado, Deus teve que oferecer o seu Filho. Isso foi um sacrifício. Nós rebeldes, nós pecadores, nós caminhando para longe de Deus, e Deus olhando para a humanidade diz, não, eu quero chamar essa humanidade para mim. Eles têm uma conta a pagar, mas ao invés de Ele cobrar a nossa conta, Ele manda o seu Filho para pagar a nossa conta. Um filho sem mancha, sem mácula, sem ruga, o Cordeiro de Deus que vai àquela cruz para que o sangue dele pudesse ser puro e me purificar dos meus pecados. Éramos todos pecadores, inimigos de Deus. Na verdade, todos nós aqui antes de Jesus amávamos o que Deus odiava, e nós odiávamos o que Deus apreciava. Isso era eu e você, exatamente isso, amando o que Deus odiava e odiando o que Ele amava, apreciava. Mas Ele vem, e Ele vem sabe para quê? Para nos resgatar, para destruir as obras de Satanás na minha vida e na sua vida. Olha o que diz Gálatas 1, 3 e 4, Jesus Cristo, o qual se entregou a si mesmo pelos nossos pecados, para nos desarraigar. Imagina que a nossa vida é enraizada nesse mundo louco, e Ele vem para desarraigar eu e você desse mundo perverso, e colocar numa nova posição espiritual. Na sua obra clássica intitulada simplesmente Holiness, Santidade, John Charles Ryle escreve o seguinte: com certeza, as pessoas que pensam em tudo que Jesus sofreu e continuam alimentando o pecado pelo qual Ele enfrentou tamanho sofrimento, estão doentes na alma. E ele continua. E ele vai dizendo o seguinte: foi o pecado que entrelaçou a coroa de espinhos, foi o pecado que furou as mãos, os pés e o lado do nosso Senhor Jesus, foi o pecado que o levou ao Getsemane e ao Calvário, para a cruz e ao túmulo. Se não odiamos o pecado e não nos esforçarmos para ficar livres dele, ainda que isso nos exija cortar uma mão ou furar uns dos olhos, é porque nosso coração certamente está frio. Eu quero personificar essa fala do Charles. Eu vou personificar, porque foi o meu pecado que entrelaçou a coroa de espinhos. Foi o meu pecado que furou as mãos, os pés e o lado do nosso Senhor Jesus. Foi o meu pecado, o meu pecado, que levou ao Getsemane, ao Calvário, para a cruz e para o túmulo, nosso Senhor Jesus. Se eu, Tércio, não odiar o pecado e não me esforçar para ficar livre dele, ainda que isso me exija cortar uma mão ou furar um dos olhos, é porque o meu coração certamente está frio, muito frio. Quando toleramos o pecado e nos recusamos a abandoná-lo, nós desprezamos o amor e a graça de Cristo. Nós pisamos na cruz, nós desmerecemos a morte sacrificial de Jesus. Jesus não derramou o sangue dele na cruz para que tenhamos um passaporte de felicidade para o céu, enquanto continuamos alimentando a lascívia, a nossa ira, ciúme, inveja, mentira, roubo, vício, espírito crítico, orgulho. Não foi para isso. Deixa eu te falar, não foi para isso o sangue derramado. Foi para que você fosse perdoado dos seus pecados e pudesse viver uma vida cheia do poder do Espírito, vencendo o mal na sua vida. Foi para isso. O preço foi alto para que você pudesse vencer a sua carne, vencer o seu pecado.
Lá em 1 João 3, de 7 a 10, diz assim: filhinhos, não deixe que ninguém os engane. Justiça é justo, assim como Cristo é justo. Aquele que vive pecando pertence ao diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. A razão pela qual o Filho de Deus veio ao mundo foi esta. Qual foi? Destruir as obras do diabo. Olha para que Jesus vem: para que o diabo não tenha poder mais sobre a minha vida, sobre a sua vida. E o texto continua: todo aquele que se tornou filho de Deus não vive cometendo pecado, ou seja, não continua deliberadamente vivendo no pecado, não. E ele vai explicar isso: pois a essência divina permanece nele. Por quê? Porque a sua natureza é santa, a minha é santa, então eu não consigo mais viver no pecado, não tem mais como. Ora, ele não pode viver pecando porque tornou-se filho de Deus. Filho de Deus. A maneira pela qual vocês podem diferenciar os filhos de Deus e os filhos do diabo é esta: todo aquele que não faz o que é justo e não ama seu irmão não pertence a Deus. Jesus morreu para nos tornar santos, para que possamos ter vitória sobre o pecado. Quarta motivação: santifique-se, porque nós somos santos. Não é só Deus que é santo, você é santo. Quantos aqui são santos? Levanta a mão. Olha, algumas pessoas ficaram um pouco tímidas, porque nessa hora está pensando assim: pastor, é que a minha vida é um pouco tímida, porque nessa hora está pensando, está muito legal. Não é difícil poder levantar a mão nessa hora, mas eu quero derrubar essa mentira agora de você. Sabe o que mais me impressiona no apóstolo Paulo? Que quando ele escreve a carta a Corinto, aos irmãos lá da cidade de Corinto, e deixa eu explicar: a cidade de Corinto era uma cidade portuária, as pessoas começam a se converter, e era uma cidade cheia de orgias, de loucuras. As pessoas começam a se converter, e começam a viver aquela comunidade de fé, os valores do reino de Deus. Só que lembre, Corinto está dentro deles ainda. Então lá na igreja começa a acontecer umas coisas que não combinam mais com a vida de um homem de Deus, de uma mulher de Deus. Começa a ter imoralidade na igreja de Corinto. Lá na cidade de Éfeso a mesma coisa, uma cidade portuária, e orgia para cá, para lá, para cá, para lá. Eles se convertem e começam a ter problema de imoralidade na igreja. Por quê? Porque Deus está tirando de dentro deles aquele estilo de vida. Só que de vez em quando eles tropeçam, eles caem. Só que o que mais me chama a atenção, sabe o que é? Que quando Paulo começa a carta aos Coríntios, a carta à igreja em Éfeso, ele começa assim: aos santos de Éfeso. Mas como aos santos de Éfeso? Se os caras estão vivendo moralidade, divisão, lá em Corinto, divisão, partidarismo, e Paulo vira e fala: aos santos em Éfeso, aos santos em Corinto. Deixa eu dizer, Paulo não errou não, gente. Paulo não errou. Se santos significa literalmente separados para Deus, presta atenção. Você precisa entender o que Paulo está dizendo. Ele não está sendo irônico ao se referir daquela maneira. Ainda que a igreja em Éfeso, em Corinto, estivesse agindo oposto ao comportamento de um santo, Paulo está chamando-os de santo, porque Paulo quer trazer à mente deles, a visão deles, que a vida que eles estavam vivendo não era compatível com a natureza nova deles, que era de santos. Então Paulo está querendo dizer: meus irmãos de Éfeso, santos de Éfeso. E aí depois ele começa a tratar os problemas de Éfeso. E eu acho incrível que ele fala assim: pelo fato de vocês serem santos, vivam como tal. Vivam como tal, porque vocês são santos. A natureza de vocês é essa, é a natureza de Deus. Quando uma pessoa que não é um seguidor de Jesus peca, ele faz algo que lhe é natural, gente. Por quê? Você vai lembrar disso antes de você ser filho de Deus, de você ter um encontro com Jesus Cristo. Nós pecávamos, e aquilo era natural na vida da gente. Mas quando nós nos convertemos a Cristo, quando nós nos tornamos filhos de Deus, nascemos espiritualmente de novo, nós somos separados de Satanás, do mundo, para Ele. Então fomos separados por Ele para Ele. Então agora a minha natureza é santa, e é por isso que quando eu peco agora, a voz do Espírito fala comigo: Etesto, isso aí não tem mais a ver com a sua vida não. Isso aí não combina mais. É por isso, porque a nossa nova natureza é santa.
Então Paulo está trazendo esse ensino. Então eu quero fazer uma pergunta essa noite para você: quantos aqui são santos? Levanta a mão. Aí, glória a Deus, somos santos. Fala aí comigo, somos santos. Você é santo, meu querido, santa. Você foi separado por Ele, para Ele. Não deixe que os seus tropeços venha uma voz mentirosa dizer: não, você não tem nada de santo. Você pode dizer assim: eu não estou vivendo agora e agindo como santo e santa, mas eu sou santa, porque essa é a natureza que Jesus me deu. Está claro, igreja? Glória a Deus. Somos novas criaturas. 2 Coríntios 5,17, Paulo escrevendo, ele diz isso, que somos novas criaturas e as coisas velhas ficam para trás. Então agora, como novas criaturas, como os adolescentes que tomamos uma decisão com Jesus, cheios do Espírito Santo, agora como um santo, o meu anseio é agradar a Deus em tudo. Fala comigo, agradar a Deus em tudo. Em tudo. Em tudo. Em tudo. Paulo, então, ele escreve aos Efésios assim: entre vocês, irmãos, não deve haver sequer menção de imoralidade sexual, como também nenhuma espécie de impureza e de cobiça, pois essas coisas não são próprias aos santos. Sabe o que ele está dizendo? Essas coisas não combinam mais com a tua vida. Simplificando, é isso que ele está dizendo. Quinta motivação: santifique-se, porque nossa intimidade com Deus depende disso. Desde que eu me converti aos 19 anos, eu tenho buscado o Senhor. Eu tenho procurado crescer no meu relacionamento cada vez mais com Deus e desfrutar da realidade da sua presença na minha vida. Há um salmo, Salmo 124, 3, que o salmista pergunta assim: quem subirá ao monte do Senhor? Quem há de permanecer no seu santo lugar? Isso sempre me chama para aquela experiência assim: eu quero mais, Deus, eu quero subir um monte ao teu encontro, Pai. Isso espiritualmente falando, né? A resposta é: o que é limpo de mãos. Faz assim com as suas mãos, faz assim. O que é limpo de mão, sabe o que ele está dizendo? Aquele que não está sujando a sua mão, entende, com coisas injustas, com aquilo que não combina com a santidade de Deus. Ele diz: aquele que é limpo de mãos e puro de coração, põe a mão no seu coração, que não tem malícia, que não está construindo projetos loucos no seu coração, contrários a Deus. Ele diz: esse vai me encontrar. Por isso que Jesus, falando no Sermão do Monte, lá no capítulo 5 de Mateus, versículo 8, ele diz assim: bem-aventurados limpos de coração, porque eles verão a Deus. Ele está dizendo o seguinte: esse vai chegar-se próximo de mim, nós vamos ter encontro, nós vamos ter intimidade, porque vocês são limpos de coração. Ou seja, Paulo escreve de outra maneira, dizendo o seguinte: que sociedade pode haver entre a justiça e a iniquidade, entre luz e trevas? Nenhuma. Então, se Ele é santo e nós queremos ter intimidade com Ele, a nossa intimidade depende de passarmos por esse processo de santificação. Sabe por quê? Porque o pecado destrói a nossa comunhão com Deus. Interessante, um adolescente que descumpre as ordens de um pai, né, ou de uma mãe, aqui falando com vocês adolescentes, e falando com os pais sobre isso, vai entender claramente. Quando o pai ou a mãe, a gente dá uma ordem, e eles por alguma razão decidem descumprir essa ordem, fazer de acordo com a cabeça deles, é interessante, é impressionante como a comunhão dele com os pais quebra. Ele não consegue mais olhar nos olhos do pai, não consegue mais olhar nos olhos da mãe, e você vê que eles começam a fugir. Sabe por quê? Porque a desobediência quebra a comunhão, quebra a intimidade, quebra o relacionamento. Quando o marido trai uma esposa trai um marido, ou mente simplesmente, querido, por alguma coisa que fez. Imagina a mulher que foi lá e gastou o cartão de crédito e não conta a verdade. Ela chega em casa, não consegue olhar nos olhos do marido, ou então é muito cara de pau, né? É isso. O engano, a mentira, a traição, o pecado faz com que a intimidade se quebre.
Então com Deus acontece a mesma coisa. À medida que nós desonramos a Deus, que nós pecamos contra Deus, nós não conseguimos nos aproximar dele. A vergonha, a culpa, porque o pecado destrói a nossa comunhão com Deus. Lá em Salmo 15:4 diz: pois tu não és Deus que se agrade com a iniquidade, e contigo não subsiste o mal. A intimidade com Deus está reservada para os santos, porque o Senhor é justo, Ele ama a justiça, e os retos lhe contemplarão a face. Salmo 111:7. Sexta motivação. Para você não pensar que eu vou falar 10, são só 7, tá? Sexta. Santifique-se, porque viveremos para sempre em uma cidade santa. Deixa eu explicar isso. Algumas pessoas que estão aqui talvez não saibam ou não acreditem, mas eu quero reafirmar isso pela palavra de Deus. Deus está preparando um lugar, uma cidade que é santa para receber a sua noiva. A pergunta é: se você estivesse de mudança para outra parte do mundo, você pensaria cuidadosamente na melhor maneira de preparar sua bagagem, sim ou não? Não é isso? Nós mudamos para cá, olha aí, igreja, quem está aqui há mais de 10 anos vai celebrar isso. Hoje, 1º de abril, completa 10 anos que nós assumimos esse lugar aqui para a glória de Deus. A nossa celebração de consagração desse espaço físico foi dia 7 de abril. Então dia 7 agora tem o primeiro culto oficial, que o prefeito estava aqui, oramos pelo prefeito, abençoamos essa cidade. Foi dia 7 de abril de 2013, 10 anos vai fazer agora. Eu me lembro que quando a gente estava montando o esforço todo da Silva Jardim para vir para cá, nós começamos a avaliar as coisas que tinham lá, e o que nós iríamos trazer, nós começamos a definir o que iríamos eliminar. Arquivos desnecessários, equipamentos obsoletos, a mobília gasta, objetos decorativos que combinavam ou não combinavam. E a decisão nossa foi o seguinte: que tudo e qualquer coisa que fosse útil para nós viria, mas o que não fosse útil e que pudesse daqui a pouco ser útil para uma outra igreja no Rio Grande do Sul, nós abençoamos, nós repartimos os bancos, nós espalhamos aqueles bancos para 4 igrejas do estado do Rio Grande do Sul. Nós estamos espalhando aquilo que era útil ainda, mas não mais para nós. Mas a decisão nossa era que o que não fosse útil nem para nós, nem para outra igreja, deveria ser o quê? Descartado. Então deixa eu te dizer, como discípulos de Jesus, em breve, igreja, como a noiva, nós estaremos mudando para o nosso lar eterno. Eu não sei se é porque Jesus vai voltar e vai logo levar a gente, ou talvez inesperadamente, porque isso vai acontecer inesperadamente. A Bíblia diz que no piscar de olhos, Jesus vai voltar. Pode ser que eu parta antes de Jesus voltar, pode ser que você inesperadamente, nós passamos por isso recentemente com o nosso querido Vifran, com o Daniel, de forma inesperada. Mas a pergunta é: quanto tempo você tem pensado a respeito do seu destino final? E sobre o que você precisa fazer para se preparar para essa mudança? Lá em Apocalipse 21:2 e 22:19, a Bíblia fala desse lugar como a cidade santa. Lá em Apocalipse 21:10 fala sobre a santa cidade. E ela é santa porque Deus, que é santo, habita ali. Ele vive ali, Ele governa ali. O céu é um lugar tremendo, esplendor, beleza indescritível. Eu não acho que você vai ficar lá assim: ai, que coisa, lugar chato. Não, não, não. Vai ser uma loucura de bênção o céu. Se você curte essa vida boa aqui, deixa eu te dizer, isso aqui é nada diante do que Deus preparou para os seus filhos. É nada. Eu estava lá na Indonésia mergulhando, com a Martinha lá, com aqueles tubarões, aquelas coisas todas. Eu falei: Deus, o que eu mais agradeço ao Senhor é que o leão e o cordeiro vão andar juntos no céu, e que eu vou nadar com os tubarões, e eu não vou ter medo deles. Deixa eu te falar uma coisa, querido. Deixa de bobagem, o céu é real, existe. E eu vou dizer, se você não acredita, eu vou acreditar. Se eu estava errado, eu não perdi nada. Se você está errado, você perdeu tudo. Eu não perdi nada por crer.
Sabe por quê? Porque o céu não vai começar. O céu é aqui, é agora. As oiaiônios, vida de qualidade eterna, começa aqui. Ele me dá de graça por Jesus. Agora deixa eu te dizer algumas coisas agora que vai doer. Apocalipse 21, 27 diz que lá nesse lugar, nessa cidade santa, nunca, fala comigo, nunca, jamais penetrará coisa alguma contaminada. Agora vamos olhar para nós? Vamos olhar para nós. E aí eu quero te levar a uma reflexão. Você já parou para pensar então? Galera, adolescente, olha para cá. Preste atenção nisso. Será que já paramos para pensar? Como é que nós podemos continuar tão apegados ao pecado e mesmo assim pensar que estamos prontos para seguir para o céu? John Charles Ryle, ele diz uma coisa que vai aparecer aqui. Aqueles que não desejam a santidade não podem esperar sentir-se à vontade no céu. Vamos falar junto essa frase? Aqueles que não desejam a santidade não podem esperar sentir-se à vontade no céu. Se nós não demonstrarmos o anseio pela santidade na terra, nunca estaremos preparados para desfrutar o céu, porque o céu é um lugar santo, os anjos são santos, as criaturas são santas, santidade está escrita em tudo que existe no céu. Então como é que eu posso querer ir para o céu, se na terra eu não quero santidade, igreja? Não faz sentido, certo? Pedro, escrevendo sobre isso, ele diz assim: vocês precisam se empenhar, vocês que estão esperando essas coisas. O que essas coisas? Jesus, a volta dele, o céu. Vocês precisam se empenhar por ser achados por ele em paz, sem mácula e irrepreensíveis. Então deixa eu dizer uma coisa para vocês. O mundo que a gente está vivendo agora é só um camarim, gente. É só um camarim, um aposento nos fundos do palco que nos prepara para a eternidade. Então, quanta atenção e esforço você tem dedicado, dispensado, preparando-se para mudar para o seu lar eterno? Sétima motivação e última: santifique-se, porque a santidade de outras pessoas vai passar pela sua vida. Como assim, Tess? Robert Murray McKinney, um pregador escocês do século XIX, ele disse o seguinte: ele olhando para o seu país, para a Escócia, ele diz: o que o meu povo escocês mais precisa é de santidade. E ele começa a dizer isso: o que o povo escocês mais precisa é de santidade, o que o povo gaúcho mais precisa é de santidade, o que o Brasil mais precisa é de santidade. Deixa eu dizer uma coisa para você, igreja. A maior necessidade do seu marido, da sua esposa, dos seus filhos, a maior necessidade dos nossos colegas de trabalho, independente de onde você trabalha, inclusive eu aqui na igreja como pastor, para os meus colegas, irmãos, amigos do coração, pastores, a maior necessidade dos nossos vizinhos não é amizade ou boas ações, embora você deva ser amigo e praticar boas ações, amém? Mas é mais do que isso. O que essas pessoas que estão à nossa volta precisam não é da sua habilidade, da sua esperteza ou da sua provisão financeira. Embora, se você puder usar a sua habilidade, sua esperteza e seu dinheiro para abençoar, use, amém, gente? Mas é mais do que isso. O que as pessoas que estão à nossa volta precisam é ver em você o reflexo de Jesus. Eles precisam encontrar Jesus nessa terra. Eles precisam encontrar um porto seguro, gente justa, honesta, íntegra, santa. Sua vida, você já parou para pensar que pode instigar fome e sede por Deus na vida de outras pessoas? Já parou?
Você já parou para pensar que as pessoas podem olhar para você e porque vão olhar e ver santidade na tua vida, elas vão começar a ter sede de Deus, fome de Deus, e dizer, eu quero isso aí que você tem. E ele não vai saber explicar, mas é Deus na sua vida, é a santidade de Deus correndo de cima a baixo em você. Por outro lado, é importante pensarmos, querido, que as nossas escolhas podem causar prejuízos irreparáveis aos outros. Quando a gente olha para Gênesis capítulo 3, eu tenho certeza que Adão, quando ele desobedece a Deus, ele não previu os efeitos da sua escolha pecaminosa que ecoariam por toda a história da humanidade. Lá em Romanos capítulo 5, versículo 15, diz que pelo ato de ofensa de um homem só, que homem só? Adão. Pelo pecado e desobediência dele, toda a humanidade sofreu a morte. Então, igualmente, nós não podemos calcular todas as vidas que irão se desviar, ou quem sabe até devastadas serão, através dos atos de desobediência da minha vida e da sua vida. Por outro lado, deixa eu te dizer o contraste mais importante para mim, mais poderoso, é que lá em Romanos capítulo 5, 18, mostra que da mesma maneira que Adão desobedeceu, a Bíblia diz que Jesus, o Filho de Deus, o próprio Deus, ele obedece ao Pai, à vontade do Pai, e ele traz bênçãos indescritíveis para a raça humana. Então isso para mim é extraordinário. E eu prefiro olhar para Jesus, querido, nessa hora e dizer, Deus, é isso que eu quero. É isso que eu quero buscar para a minha vida, que as minhas escolhas, que a minha decisão de fazer a vontade do Pai, ela possa trazer bênção para a humanidade, trazer bênção sobre a minha casa, sobre a Marta, sobre a Laila, sobre a Radassa, sobre os meus irmãos, sobre a minha família. Meu amado, é isso que Deus tem para você. Você precisa sair daqui hoje entendendo que a motivação da sua santidade não é só agradar a Deus e nem a sua própria história. A motivação da sua santidade é que pessoas serão salvas pela sua história de vida. Pessoas serão atraídas por você. A Bíblia diz, por um ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para a justificação que dá vida. Jesus, João 17, 19, Jesus falando, ele dizia a favor deles, ele estava orando pelos seus discípulos. Ele estava orando também porque essa oração é clássica, ele ora pelo mundo que haveria de crer, você e eu estávamos inclusos nessa oração, e ele diz, em favor de vocês eu me santifico a mim mesmo, para que eles sejam santificados na verdade. Toda vez que eu leio esse versículo, ele me impacta tremendamente, sabe por quê? Sabe por quê, queridos? Porque eu sei que as minhas escolhas, elas vão impactar profundamente a vida da Marta, minha esposa. Porque eu sei que as minhas escolhas vão impactar tremendamente a vida da Laila e da Radassa, minhas filhas. Porque eu sei que as minhas escolhas vão impactar tremendamente a vida dos pastores que servem comigo e confiam em mim há 15 anos, há 17 anos. Porque eu sei que as minhas escolhas vão impactar a sua vida, e você precisa entender isso. Quando eu estou diante das minhas tentações, eu testo, lutando com a minha carne, contra coisas que me atraem, que querem me derrubar, que diz, Técio, não tem nenhum problema, o Senhor coloca o seu rosto diante de mim e diz, Técio, não faça, porque a sua vida vai ser responsável pela queda deles. Então eu digo, Deus, eu não quero. E eu abro mão daquele desejo carnal, porque a minha santidade não é só sobre mim, a minha santidade é sobre você, é sobre a sua família. Fala comigo, a minha santidade não é só sobre mim, é sobre a minha família, é sobre os meus filhos, é sobre os meus vizinhos, é sobre os meus colegas de trabalho, é sobre os meus colegas da escola, é sobre os meus colegas da faculdade. A nossa santidade é sobre Porto Alegre, queridos. A nossa santidade é sobre o Rio Grande do Sul. É sobre um país que precisa se render diante de Jesus. Não é sobre o que você quer ou eu. Não é sobre isso. Eu quero terminar. Eu quero terminar falando um pouco aos pais. Quantos pais estão presentes aqui? Levanta a mão, por favor. Você já parou para pensar que a sua santidade vai impactar a vida dos seus filhos?
Você já parou para pensar que muitas vezes nós, pais, pensamos nisso quando já é tarde demais? Os meus filhos, no caso são 2 filhas, biológicas e espirituais. Não seria normal lá ele Radassa me verem sendo bondoso com todos vocês e lá em casa sendo rude com a Martinha e com elas, não é verdade? Não seria estranho isso? Sim ou não? Não seria estranho eu ser um homem carinhoso, aparentemente um homem de Deus, mas na minha casa ser um bruto, um homem que não revela a Deus? Não seria esquisito isso para você? O que eu estaria dizendo para minhas filhas se fosse essa a verdade? E não é essa a verdade lá em casa, não é porque eu sou uma boa pessoa, não, querido. É porque eu tomei uma resolução na minha vida que eu vou morrer para mim mesmo, para que Cristo seja visto lá em casa na minha vida. Não é sobre mim, é sobre Jesus. Não seria normal a Martinha aí investindo na vida dessas mulheres, lá em casa seja uma mulher, sendo uma mulher goteira, chata, encrenqueira? Não seria estranho? Mas pela graça de Deus, ela tem sido uma mulher cheia do Espírito Santo, com palavras sábias, que tem decidido morrer para viver Jesus lá em casa, e nossos filhos olharem para eles: eu vejo Jesus na mamãe também. Não seria normal, querido. Não seria normal que nossas filhas vissem eu pegar a Bíblia para ler quando eu estivesse em crise na minha vida. Elas precisam ver todos os dias eu na presença de Deus, de joelho em oração. Não seria normal eu abrir a Bíblia aqui, pregar, e elas em casa não ver o meu amor pela palavra e por Jesus? Não seria normal, querido, elas vendo eu usar palavras chulas, palavrões, linguajar que eu não uso em público, usando em casa? Não seria normal, concorda, igreja? Não seria normal eu dizer para as minhas filhas: vocês não podem ver o programa A, B, C, D da televisão, e depois elas entram na Netflix e veem os programas indecentes e morais que eu entro com a Martinha de madrugada. Não seria normal isso, certo? Mas nós escolhemos que na nossa casa nós não abrimos a sala da nossa casa para os porcos entrarem pela televisão. Não, e nem por qualquer outra coisa. Porque nós estamos dizendo para nossas filhas: filhas, nós não somos como o mundo, nós somos separados dele, por ele e para ele. Então eu posso ter autoridade para lá, ele para dar, e dizer sim, elas podem acessar qualquer das nossas redes lá de televisão lá em casa, porque elas vão ver o que a gente vê, e nós não temos vergonha de que elas vejam. Elas podem ver o mesmo, porque nós temos escolhido andar em santidade. Você está entendendo o que nós estamos dizendo? Eu não estou dizendo para você, por favor, não entenda errado, que nós somos melhores que ninguém. Eu só estou te dizendo que você tem que fazer escolhas coerentes com o que você ensina para os seus filhos, meu amado. Eu só estou dizendo para você que não adianta você dizer para a sua filha e para o seu filho para terem um casamento decente se o teu não é, se você trai, se você mente, se você engana. Se eu quero que a Lália e a Radassa constituam uma família segundo o coração de Deus, eu preciso viver essa família. Eu preciso pagar o preço por isso. Então deixa eu dizer, igreja, Deus está nos chamando para morrer para nós, para viver uma vida coerente. Não adianta eu dizer para lá e para Radassa: minha filha, bebida é um problema. Bebida é um problema. Mas escondido com a Marta eu tomo todas que eu quero. Não tem coerência. Sabe por quê? Porque filhos são como esponjas. Você pode dizer que os valores seus são aqueles, mas ele vai saber que os valores é o que você está vivendo. Teus valores é o que você vive, não é o que você fala. Fala comigo isso. Os meus filhos vão amar o que eu amo. É isso. É isso. Eu quero chamar hoje você, pai, a consagrar a sua vida. Você, mãe, a consagrar a sua vida. Nós queremos uma família santa? Queremos? Amém? Presta atenção, nós temos orado por essa igreja ser transformada pelo poder do Espírito Santo.
por essa igreja ser cheia da glória de Deus, por essa igreja viver em santidade. Agora seria muito loucura eu pregar sobre santidade e os pastores da igreja não viverem em santidade, não seria? Então essa é a coerência. Se nós pais queremos que a nossa família seja santa, a santidade começa por onde? Começa por onde, pais? Por nós. Por nós. Por nós. Você que é solteiro, solteira, viúva, divorciado, divorciado, eu quero dizer que Deus separou você para viver em santidade, para dizer para o povo dessa cidade que a vida não precisa ser vivida nessa loucura. Eu quero terminar essa mensagem, queridos, com um vídeo. É possível que você assistiu esse vídeo. É possível. Este homem que é médico, diretor da Unimed Santa Catarina pela segunda gestão, está passando por um processo terrível de câncer na pâncreas. E essa semana ele faz um discurso de abertura numa conferência. Eu quero terminar com esse vídeo, porque ele me impactou tremendamente. Mas antes de passar esse vídeo, eu quero que vocês já aí, a galera, prepare. Eu quero fechar minha mensagem com essa pergunta: por que deveríamos finalmente nos importar em ser santos? As respostas, o resumo de tudo. Porque o mundo necessita desesperadamente enxergar como Deus é. Porque ser santos é o propósito para o qual fomos criados e também é o seu e o meu destino final. Por causa do preço que Jesus pagou na cruz para que nós pudéssemos ser santos. Porque nós somos santos. Fala comigo, eu sou santo. Eu sou santa. Fala com convicção, meu querido, eu sou santo. Nós somos santos. Porque o povo que é santo tem intimidade com Deus. Porque estamos nos preparando para ir a um lugar onde não há pecado, uma casa, um lugar que é santo. E finalmente porque o nosso exemplo vai estimular essa cidade a viver uma vida de santidade e rejeitar o caminho da perversidade. É por isso. Assista esse vídeo, ele vai marcar você. E por fim, para encerrar, eu falo da responsabilidade com Deus. Imagine, né, um discurso de abertura de um evento como esse, e eu falo em responsabilidade com Deus. E divido isso em 3 coisas: gratidão, jornada e num paradoxo que eu tenho dificuldade de entender, que é razão e fé. Gratidão. A vida é muito maluca. A gente chega à noite cansado, deita numa cama, bota um pijaminha e dorme. O despertador toca no outro dia, você levanta e sai correndo para as suas atividades. Você dormiu a noite toda. Vocês têm noção do que é isso? A gente não tem. Porque a gente, na maioria das vezes, dorme a noite toda. Mas eu vou dizer para vocês, não consegui dormir, acordar de hora em hora, porque tem dor, porque aqueles 4, 5 analgésicos não deram conta, gemer, chorar. Cara, é pesado. E aí você pede, meu Deus, eu só queria ter uma noite de sono. E você já não tem mais? Não consegue. Aí você lembra como era bom dormir. Meu Deus. Banho no chuveiro. Tira a roupa, vai para o chuveiro, aquela água, lava. Porra, que maravilha. Mas a hora que você tem uma bolsa de colostomia, eu não tenho. Um infusor de químio, um acesso venoso, e que você está todo cheio de plástico, e você vai tomar banho, não dá para molhar aquelas coisas. É uma droga aquele banho. Se lava metade fica sem lavar. E aí você lembra o dia que você entrava naquele chuveirão e você tomava banho. A gente não agradece por dormir, por tomar banho, né? Não agradece, porque a gente esquece. Quando você sai de casa, sobe um morrinho e vai trabalhar, cheio de coisa para fazer, chateado com os compromissos, vai embora.
Mas quando se tenta fazer isso e tem que parar 3 vezes para dar uma respirada. Pô, mas é tão pertinho. Mas não vai mais. E aí você lembra de agradecer pela época e que era tão tranquilo, que era tão bom. A semana cheia de trabalho, tanta reunião, tanto compromisso. Pô, que saco, não dou conta, não aguento mais essa vida. E vou dizer para vocês que, para mim, a semana boa é a semana que não tem químio. Puta, não vou ter que ficar 12 horas no hospital. É só trabalho. Trabalho é ótimo, é maravilhoso. A gente reclama. Então, gratidão. Não esqueçam nunca de agradecer. Você não sabe a hora que você vai ser sorteado. O segundo aspecto, a jornada. A jornada é outra coisa. A gente passa a vida nessa correria do dia a dia. Eu não era diferente disso. De vez em quando a gente dá uma risadinha, alguém, outro. Mas a gente esquece. E Deus, ele fica sempre meio que de lado da nossa vida. E a gente vai tocando. É como um grande teatro. Você está sentadinho lá no fundo, mexendo no celular, e a vida, como ela está acontecendo aqui no palco. E está tudo certo. Só que, de repente, alguém olha para você e diz, você, vem cá. Agora é a tua vez. Você não é mais apenas um cara que vai ficar assistindo. Tu vem para o palco, agora é a tua história que vai passar aqui. E ela vai mudar, tá? Tu agora é o ator principal. E o desenho para você é outro. Aí você se desespera e quer compensar tudo que você não fez na vida. E você não criou vínculos. Você não ensinou Deus para os teus filhos. Vocês não imaginam a importância que é a família e os filhos num momento pesado. O quanto eles são importantes, o quanto eles nos ajudam, o quanto eles nos erguem quando a gente está caído. Então, não deixa para criar esse vínculo muito tarde na tua vida. Às vezes não dá tempo. E, finalmente, o maior dos paradoxos, que é razão e fé. Eu acho que para a gente que é médico, esse é um negócio que te deixa louco. Eu vou para São Paulo, o médico olha o exame, está feio. Tem metástase aqui, metástase ali. Opa, tem um tumor novo aqui, que está invadindo ali. Mas assim? É assim. É sem dó. E aí, por outro lado, Deus vem e te diz, mas meu filho, eu já te disse, você não vai morrer. Eu estou cuidando de tudo. Tenha calma. Não vai ser no teu tempo. Vai ser no meu tempo. Mas vai ser. Vai dormir. Eu estou cuidando de tudo. Acredite. Tenha fé. E a cabeça fica louca. Porque é difícil para a gente ter fé. Então, o que eu posso dizer para vocês é que depois de tudo isso, a gente mistura e analisa tudo e só nos resta um caminho. Não tem dois. E é o caminho da fé. E é por conta desse caminho que é hoje o meu caminho, e eu acredito. Esforço para aprender e acreditar, que eu digo para vocês que se tudo der certo, daqui um ano, eu estou aqui de novo, falando para vocês, mais uma vez, e deixando claro que Deus é demais. Muito obrigado. Eu não sei para você, mas esse vídeo mexeu muito comigo. Eu já ouvi algumas vezes ele. Eu desejo hoje à noite que a gente saia daqui resoluto em buscar essa vida de santidade. 7 motivações. Vão aparecer 3 perguntas ali. 3 perguntas. Queria que você pegasse essa folha aqui
e que você investisse 3 minutos para responder. 3 minutos. Essas 3 perguntas. Não precisa anotar as perguntas, vai ficar no palco. Você só responde, você pode bater uma foto se quiser guardar as perguntas. Primeira, que motivação você passa a ter a partir de hoje para crescer em santidade? A segunda, nós precisamos responder o que Deus fala, né? Então, uma ação prática em resposta, que você vai buscar hoje, a partir de hoje, intencionalmente, para viver essa santidade. E por último, significou algo para você saber que a sua santidade vai além de Deus e você? Que afeta os seus funcionários? Esses dias eu estava com alguém e ele era tio, estava com um sobrinho e era na boca do caixa assim, e aconteceu uma situação e não foi legal como o tio agiu com o caixa, sabe? Não foi legal mesmo assim. Vô, vó, tio, tia, irmão para com irmã, né? Irmãos, nossas atitudes de santidade marcam a outra pessoa. Acho que aquele tio ainda não entendeu a influência que ele tem na vida do sobrinho para ter agido daquela maneira. Tão natural que aquele sobrinho possa achar que é assim que se trata um caixa de supermercado. Mas não é daquele jeito que se trata. Se trata com respeito. Porque nós estamos na terra para agir como Jesus agiu. Amém, gente? Responde para Deus essas 3 perguntas aí. Vai lá. Vai ficar um silêncio para que você possa fazer. Amém. Todos nós, sem exceção aqui, todos, temos pessoas que nos tomam por referencial, certo? Certo, gente? Eu queria que a gente saísse daqui hoje dizendo: Deus, a partir de hoje eu vou viver uma vida. Sabe, é uma resolução. Chamado para uma resolução hoje. De poder dizer: Deus, eu resolvo no meu coração, definitivamente, negar os meus apetites carnais, a fim de dedicar-me a promover o bem-estar eterno, daqueles que me tomam por referência. A começar dos nossos filhos, dos nossos amigos, irmãos, irmãs, colegas de trabalho. Amanhã, quando chegar no trabalho, quantos topam isso aqui? Levanta a mão. Quantos querem fazer essa resolução hoje aqui? Amém. Eu quero orar e a gente vai terminar cantando uma canção, mas eu não posso hoje sair daqui
sem pedir uma resposta sua para Deus. Quantos aqui querem dizer: Senhor, eu quero viver uma vida de santidade? Levanta e fica em pé aí onde você está. Eu quero buscar isso. A minha motivação é ser um homem santo, uma mulher santa. Uma resposta a Deus. Mas eu gosto muito de que eu estou no Rio Grande do Sul. Gente, eu tomei esse estado, peço licença para vocês, são gaúchos, como o meu estado. Há 22 anos eu vivo aqui com a Martinha, nossas filhas são gaúchas, e é o estado onde eu mais vivi na minha vida. Uma das coisas que eu mais gosto do Rio Grande do Sul, eu quero dizer para você, sabe o que é? É que aqui é sim, sim ou não, não. Não é assim? Ou você é colorado ou você é gremista, né? E ninguém precisa celebrar agora nem Grêmio nem Colorado, mas é assim. Não é bonito isso no nosso estado? Eu acho bonito isso no nosso estado. Sabe por quê? Porque eu acho que o nosso estado, presta atenção aqui, presta atenção por favor, é muito sério isso. O nosso estado, ele é posicionado, e eu gosto disso. Mas eu vou abrir os teus olhos para uma coisa hoje. Tem uma coisa sobre a qual o povo gaúcho não é posicionado. Sabe o que é? É sobre a sua espiritualidade. Você conversa com o povo gaúcho, sabe o que eles falam? Não, eu aceito tudo aí, eu aceito tudo, tudo vale para mim, eu vou em qualquer lugar. É a única coisa que o diabo conseguiu manter o povo gaúcho sem se posicionar espiritualmente. Mas hoje você viu na palavra que a Bíblia chama de filhos do diabo ou filhos de Deus. Deixa eu te dizer, eu não sei se João tinha uma veia gaúcha, mas ele foi bem claro em dizer: ou você é filho de Deus, ou você é filho do diabo. E eu quero dizer aqui para você que um dia eu fui filho do diabo sem consciência. Eu fui, talvez você não tenha consciência disso também. Então não receba isso como uma ofensa, porque eu não quero ofender ninguém. Mas a Bíblia diz isso e eu não sabia que eu era filho dele. Até que um dia eu entreguei a minha vida a Jesus e vi a minha condição de pecador miserável, que eu ofendia a Deus, que eu errava o alvo do plano dele. Eu me arrependi dos meus pecados. Então eu o convidei para ser o Senhor e Salvador da minha vida. E naquele dia eu deixei de ser filho do diabo. O diabo não podia mais brincar com a minha vida. Ele não fazia mais festa comigo. Desde o dia em que eu tomei essa decisão. E eu agora sou filho de Deus. Hoje à noite eu quero convidar você que está aqui, e que mesmo inconscientemente você não sabia disso, mas hoje você quer tornar-se filho de Deus. A maneira de você fazer isso é você reconhecer que você é pecador, é se arrepender dos seus pecados e dizer: Jesus, eu me arrependo, e eu creio que o teu sangue me purificará de todos os meus pecados agora, Jesus. Pela fé eu te recebo como meu Pai, eu quero ser filho de Deus. Alguém nesse lugar que quer tomar essa decisão, dizer: eu quero ser filho de Deus, teste, eu quero isso, eu quero essa vida, eu quero me arrepender dos meus pecados. Levanta a tua mão bem alto, sem vergonha, corajosamente. Amém, 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 amém. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Eu quero pedir que você se mova aqui, sai de onde você está, mesmo que ele está lá no fundo, vem aqui. Pode vir na frente agora mesmo, se mova para cá, sem nenhuma vergonha, por favor, vem aqui. Essa decisão tremenda, você está tomando a decisão mais importante da sua vida. Há um rompimento no mundo espiritual agora, querido. Sai do teu lugar e vem. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Isso, venha, venha, venha. Ele está aqui recebendo você. Glória a Deus, glória a Deus. Aleluia. Filhos de Deus, filha amada de Deus, filhos amados de Deus, filha amada de Deus, glória a Deus. Pode sair do seu lugar e vir. Pode, glória a Deus. Mais um adolescente aqui, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Filha amada de Deus, filha amada de Deus, pode vir aqui, por favor. Filha amada de Deus, glória a Deus. Mais um adolescente, glória a Deus, glória a Deus. Se você tomou essa decisão, vem, vem, vem. Alguma coisa vai tentar te segurar aí. Sai daí, rompe isso espiritualmente e venha. Vem aqui, por favor. Glória a Deus, filha de Deus, filha de Deus. Glória a Deus, que decisão importante você está tomando. Glória a Deus. Glória a Deus, Bruno. Glória a Deus.
Há mais adolescentes aí que estão tomando essa decisão. Vem, vem, Jesus está chamando você. Vem, vem, queridos, prestem atenção. Vocês que estão aqui à frente, olhem bem para mim, por favor. Vocês não têm noção do que está acontecendo hoje aqui. Mas Deus está transportando vocês para um novo mundo, uma nova realidade. Que lindo ver idosos aqui. A fase mais importante da vida de vocês vão viver agora. Que lindo ver adolescentes tão novos fazendo essa escolha. E que bom ver vocês adultos fazendo essa escolha. Jovens adultos. Hoje, agora, no céu tem uma festa, igreja. Tem uma festa acontecendo. Celebra, celebra, celebra. Olha mais uma avó chegando. Vem cá, vovó. Oh, meu Deus do céu. Que lindo. Bem-vinda à família de Deus. Glória a Deus, glória a Deus. Vocês todos são filhos e filhas amadas de Deus. Hoje está rompendo no mundo espiritual algo, Bruno, definitivamente sobre a tua vida. Estende a mão para esse povo aqui todo, gente. Amado Deus, recebe essas pessoas. Tua palavra diz que se com o nosso coração cremos que Jesus morreu e ressuscitou dentre os mortos, se com nossa boca declararmos isso, nós seremos salvos. Pai, essas pessoas estão aqui reconhecendo que são pecadoras. Elas estão aqui declarando, Pai, que elas viveram errando o alvo das suas vidas, mas hoje elas não querem mais ser filhos do diabo, mas filhos de Deus, Pai. E nesse momento nós pedimos que o Senhor os batize com o Teu Espírito, que o Senhor cele essa decisão com o Teu Espírito Santo, que o Teu Espírito venha habitar em seus corações, e que eles possam viver, Pai, a vida abundante, a vida eterna, as oiaiônios que o Senhor tem para eles. Essa vida de qualidade eterna que nunca mais vai se acabar, que começa aqui, mas que um dia o Senhor vai nos chamar para vivê-la eternamente. Nós os abençoamos e nós os recebemos hoje como família de Deus aqui, em nome de Jesus. Amém, amém. Amém. Eu vou pedir que vocês vão para aquela sala ali. Bruno, vai lá. Vão para aquela sala lá que nós queremos orar com vocês ali. Não se preocupa com as coisas de vocês, vão ficar ali. Tragam elas juntos ali, vão lá. Aqueles que tomaram a decisão com Jesus, vão lá. Nós queremos orar com todos vocês. Vão lá. Adora isso. Ele é o centro do nosso viver. Adora o Senhor, declara isso, igreja. Jesus é o centro de tudo que há. Declara isso. Jesus é o centro de tudo. É tudo sobre Ele. É tudo sobre Jesus. O início e o fim, desde a eternidade, tudo é sobre Jesus. Jesus. Declara isso. Nada mais importa, gente. Nada se compara a ti. Adora, adora, declara isso. Jesus, tu és o centro e tudo aponta para ti. Jesus. Você pode dizer: Jesus, tu és o centro do meu ser. Jesus é o centro de todo o meu ser. Pai, tu és o centro de todo o meu ser. Jesus é o centro de todo o meu ser. Meu início, meio e fim, que eu viva sempre para ti, meu Jesus. Adoro, declara isso. Jesus, nada mais importa e nada se compara a ti.
Vicente, vem pra cá. Coração, Vamos ver isso. Cristo seja o centro e todo o meu ser mostre quem Ele é, que em meu coração Cristo seja o centro e todo o meu ser mostre quem Ele é, que em meu coração Cristo seja o centro e todo o meu ser mostre quem Ele é, que em meu coração Cristo seja o centro e todo o meu ser mostre quem Ele é. Ele é o centro da igreja. Jesus é o centro de sua igreja. Eu e você somos essa igreja. Jesus é o centro Ele está aqui, Ele está aqui. Ele é o centro de tudo. Lembra, um dia Ele virá. Vai se encontrar com a noiva, conosco, com vocês. Agora é isso. Nós vamos nos encontrar com Ele, gente. Jesus, 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 que em meu coração Cristo seja o centro e todo o meu ser mostre quem Ele é, que em meu coração Cristo seja o centro e todo o meu ser mostre quem Ele é, que em meu coração Cristo seja o centro e todo o meu ser mostre quem Ele é, que em meu coração Cristo seja o centro e todo o meu ser mostre quem Ele é, Jesus. Amém. Que amanhã nessa cidade, quando a gente caminhar por ela, as pessoas confundam você com o próprio Jesus Cristo, porque a santidade dele está em você. Amém. Dá 12 abraços pelo menos aí, 13, 15, 20, quanto você quiser.